Vamos iniciando. Vamos iniciando, então. Bom, pessoal, primeiro de tudo, queria dar as boas-vindas para vocês. Obrigado por terem topado essa participar dessa aula aqui, dessa aula live, né? Uma aula que a gente está promovendo aqui pela Aprende Aí, para falar um pouquinho sobre Design Thinking, sobre o tema do primeiro curso que eu tive com a Aprende Aí, né? Design Thinking Experience. E para mim é um prazer, queria agradecer o Fernando pelo convite, pela parceria. Lembrei, o Facebook me lembrou há uns meses aí que fez 3 anos que a gente gravou e lançou o curso. E fico muito feliz de ser um tema super atual ainda, né? Que gera bastante assunto, bastante conversa, bastante movimento aí. E, enfim, estou muito feliz por estar com vocês aqui nessa noite, nesse tempinho aí de uma hora e pouquinho, para contar um pouco para vocês sobre esse contexto. Eu sou o Gustavo, para quem não me conhece, sou professor da Aprende Aí em 4 cursos, Design Thinking é um deles. E a ideia dessa aula é ajudar vocês a terem uma inspiração aí, um conteúdo de como tirar ideias do papel usando o design, a abordagem do design, né? Eu sou administrador de empresa por formação, fiz uma especialidade em design estratégico e inovação, pós-graduação, especializei em design de serviço, experiência do usuário. E no começo da carreira eu não queria trabalhar nem imaginava design como uma profissão, como um caminho, e acabei me apaixonando pela abordagem aí enquanto eu fazia essa transição de carreira, né, de franquia, que foi o início de carreira, para marketing, e achei que ia ser o executivo de marketing de franquia no mundo, mas quando conheci o design, falei, não, não é isso que eu quero, não. Eu trabalhar com design e inovação. Hoje eu atuo como sócio na Livework, uma consultoria de inovação e design de serviço, design thinking. Primeira consultoria a trabalhar com design voltado a serviço, né? A gente aplica o design thinking em serviços e empresas que querem melhorar a experiência dos seus clientes, implementar ideias inovadoras. E para mim é um prazer compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco desse conteúdo com todos vocês, para que vocês também apliquem essa abordagem, essas técnicas, essas ferramentas todas no dia a dia de vocês. Trazendo um pouco, né, o que é o design thinking, né? Para quem não conhece, não sei se vocês estão todos familiarizados com esse tema, queria introduzir rapidamente aqui. O design é uma ferramenta, uma abordagem, né, que tem a intenção de resolver problemas, de pensar novas perspectivas, pensar novas soluções. Isso tudo com uma abordagem aí, com um olhar muito centrado nas pessoas. Então, a gente usa o design para resolver problemas centrado nas necessidades, expectativas, dores das pessoas, com um foco uma intenção muito genuína e muito clara aí de colocar o usuário, as pessoas no centro das decisões que a gente toma. Os pilares do design são a empatia, a colaboração e a experimentação. E a gente é interessante porque na abordagem, no curso, quando eu falo para vocês, eu trago uma abordagem que parece ser linear, né? Uma etapa de descoberta, uma etapa de definição, uma etapa de divergência aí, de desenvolver, e uma etapa de entrega de um projeto. Mas é muito interessante que no dia a dia de um projeto real, de uma atuação real, essa linearidade não segue tanto um passo a passo, né? É quase que como se eu, como designer, como quem está projetando uma solução, tivesse que a todo instante, a todo momento, entender como é que eu estou sendo empático nesse processo, como é que eu estou colaborando com as pessoas, com os stakeholders, com os atores envolvidos no projeto, como é que eu estou experimentando soluções, como é que eu estou dando passos, né? Fazendo experimentos, pensando iniciativas, algum tipo de sugestão, algum tipo de evidência que me ajuda a dar um primeiro passo, né? Eu acredito que o design é uma abordagem que tem um valor muito grande porque ela ajuda realmente a mim e as pessoas que usam essa abordagem a dar passos, né, informados. Então, resgatando um pouco o tema da nossa live aqui, do nosso contexto, a ideia do design, a ideia dessa abordagem é que vocês entendam o desafio do projeto de vocês, que tipo de problema vocês querem resolver, ou qual é a ideia que vocês têm, e vocês usem pesquisa, informação de usuário, conversa com pessoas, conversa com especialistas, pesquisas em fontes secundárias, tudo isso para dar um primeiro passo, assim. E eu queria compartilhar uma história muito pessoal com vocês aí sobre como que eu usei o design em um desafio recente meu, né? Que extrapola aí a questão
da consultoria, dos projetos, mas que tem um viés muito curioso, muito explorador, né? No começo do ano eu decidi que eu ia começar a investir meu dinheiro. Essa foi a minha ideia, assim, eu quero ser um investidor, quero trabalhar com investimentos, aí aprender a investir. E eu pensei nada mais justo, então, do que usar o design para traçar essa jornada de aprendizado, de execução que eu tive. Então, eu comecei a pesquisar. Eu conversei com pessoas ao meu redor, conversei com pessoas especialistas em investimentos, comecei a me munir de informações, de conhecimentos, fazer testes, montar planilhas, pegar referências, né, para conseguir tomar decisões um pouco mais informado. Como é que eu poderia me informar? E meio centrado em mim, né, nas minhas inseguranças, eu era o usuário dessa minha ideia. Foi assim que eu consegui dar um passo, consegui explorar um pouco mais caminhos, possibilidades todas aí dentro desse projeto pessoal. Quando eu falo de uma ideia, né, você quer desenvolver uma solução, uma nova proposta de valor, existem alguns caminhos que você pode usar o design para te ajudar nesse processo. Se a gente parte de uma dor, né, de uma oportunidade ou de uma identificação de uma necessidade, por exemplo, como é que eu posso melhorar a experiência das pessoas para encontrar seus imóveis de aluguel, por exemplo, né? Isso é um desafio de design, isso é um desafio, um contexto de projeto que a gente pode atuar. Nesse projeto, o próximo passo seria entender um pouco mais essa dor, né? Qual é a jornada de uma pessoa que está buscando um imóvel? Qual é a jornada de uma pessoa que está buscando um lugar para morar? Quais são os valores, os atributos que ela busca na hora de tomar uma decisão? Esses pontos todos, essas pesquisas, essas informações, me ajudam como designer, como quem está promovendo esse serviço, promovendo essa solução, a entender um contexto que eu ainda não domino, né? Um contexto que é bastante novo para mim. Eu trabalhando com design em uma consultoria, os desafios que são apresentados para nossa equipe, para nossa consultoria, para o nosso trabalho, não necessariamente são desafios que a gente domina, que a gente conheça. O designer não é especialista no problema, ele é especialista no método, na forma de resolver esse problema, né? Falando um pouco desse contexto mais pessoal, aqui acho que cada um tem o seu interesse, a sua vontade de colocar uma ideia na rua, né? Usar esse tempo, esse momento para lançar alguma ideia, lançar alguma sugestão. Um projeto pode começar com uma ideia, com uma plataforma, com um aplicativo, por exemplo, ou com um projeto de... Quero construir meu canal no YouTube, por exemplo. Quero construir o meu canal no Instagram, minha página no Instagram. Como é que eu posso usar o Design Thinking para fazer isso? Uma forma de você usar esse canal, de você pegar essa ideia, é antes de você pensar a sua identidade, o seu aplicativo, o seu processo, a sua solução, é você investigar, você entender um pouco mais quem seriam os seus usuários, né? Quem seriam as pessoas que se conectariam com essa sua solução, com esse seu desafio, com esse seu projeto, com esse seu conteúdo. E com base nessa pesquisa, nessa investigação, você poderia gerar ideias, né? Gerar insights, na verdade, de que tipo de conteúdo seria relevante, que tipo de informação seria relevante para essas pessoas. O design tem esse valor muito grande de ser centrado no seu cliente, nas suas pessoas, né? E aqui a Ju Duarte colocou as lampadinhas no comentário, aqui a lupa, porque a primeira etapa aí, o primeiro passo para você implementar a sua ideia, né, para você tirar a sua ideia do papel, é ter esse desapego e você conseguir pesquisar, você conseguir colocar a sua perspectiva, né, colocar na sua mochila de informações aí, de conteúdos, de projeto, de inspirações, a perspectiva da pessoa que seria a pessoa impactada pela sua solução. Esse é o princípio da empatia, basicamente, né, da gente se colocar no lugar do outro, entender quais são as dores deles, quais são as necessidades, as expectativas, né? O que as pessoas esperam desse conteúdo, o que as pessoas esperam desse aplicativo que eu estou pensando em fazer, como é que isso pode realmente ajudar as pessoas e qual valor elas veem nisso, né? É um processo de expor uma ideia para o mundo, expor uma ideia para um grupo de pessoas e coletar feedback. Coletar percepções, coletar comentários, atributos, a proposta de valor, validar algumas hipóteses que você tenha sobre o seu projeto, sobre a sua solução. E a partir disso, acho que tem um processo que é muito pautado na colaboração aí, que é você convidar essas pessoas para co-criarem com você essa solução, né? Para gerarem ideias, te trazerem ferramentas, referências, conteúdos, coisas que te ajudem a conhecer esse contexto
e a aprender mais sobre esse desafio, né? É muito natural aí quando a gente vê alguém ter uma ideia, pô, tem uma ideia de um aplicativo que vai ajudar as pessoas a cozinharem, por exemplo. Vou lá, já vou contratar um programador, contratar um designer visual, vou contratar uma pessoa que manja de UX, e na verdade eu nem falei com pessoas que poderiam se beneficiar dessa solução, né? Só tive uma faísca, um gatilho de uma ideia aí, e já quis implementar, já quis solucionar, já quis investir nela, sem entender se as pessoas veem valor nisso, ou como é que essa ideia pode ter mais valor para as pessoas, né? Para os clientes, para os usuários. Eu costumo dizer, como eu falei, que o design é uma abordagem, o design thinking é uma abordagem que me ajuda a tomar decisões informadas, né? O processo do design, a investigação no design, a pesquisa, a colaboração, os workshops, as ferramentas que a gente usa para colaborar, para se colocar no lugar do outro, elas ajudam quem está projetando uma solução a aprender sobre essa solução, aprender sobre o contexto e tomar decisões bastante informadas, aí, dar passo sem estar no escuro, né? Seja porque pesquisou um pouco mais sobre o contexto da ideia, ou porque conheceu um pouco mais o usuário, ou porque aprendeu um pouco mais sobre implementação, ou porque encontrou um método, uma ferramenta nova que trouxe essa segurança para dar o próximo passo. Eu acho que tirar as ideias do papel tem muito esse movimento, essa ação que você, como quem está projetando aí, pensando em lançar a sua ideia, é fazer, né? Acho que é muito natural que o processo gere um pouco de medo, de tô tomando a decisão certa, eu tô dando o passo certo, e a pesquisa, o embasamento, né, as referências, as bases todas ajudam que você, como quem está projetando, usando o design aí, tenha atalhos, né, tenha comentários, percepções, compartilhamento de risco, para dar o próximo passo, para fazer um próximo protótipo, para fazer uma próxima entrevista, para evidenciar essa ideia de um jeito que as pessoas possam entender um pouco melhor o que você está pensando ali, né? Acho que tem muito, quando a gente fala de experimentação, de protótipo, vem essa intenção, tipo, eu tirar uma ideia da minha cabeça, colocar numa evidência, num material, numa apresentação que seja, e coletar feedback de uma maneira muito genuína, né? Muito aberta. É um processo que é até um pouco doloroso, porque é como se você estivesse expondo o seu filho para o mundo, né? E querendo que as pessoas falem que ele é um filho feio ainda por cima, porque os feedbacks não necessariamente são o que a gente quer ouvir, são feedbacks das pessoas para que a gente consiga aprimorar essa ideia, essa solução, né? A Ju Duarte comentou aqui, né, criar algo em prol de um grupo específico com a intenção de obter um feedback satisfatório. Perfeitamente, eu acho que é essa construção, assim, eu pensar uma evidência, pensar alguma forma de evidenciar a minha ideia, esse passo fica coletar feedback. Como é que vocês percebem isso, né? Apresentar para uma pessoa, para um grupo de pessoas, entender como é que elas percebem essa ideia, que valor elas veem, o que elas poderiam melhorar disso. Eu costumo falar que para a gente analisar, né, se a gente está sendo designer, se a gente está usando o designer aí, o design thinking como forma de melhorar as nossas ideias, eu costumo dizer que tem algumas perguntas que são importantes falar, ter. Né? Eu me coloquei no lugar das pessoas, da minha equipe ou do meu cliente, na hora de entender um pouco mais sobre o contexto, é uma pergunta muito importante. Isso representa empatia, né? A colaboração, eu acolhi e abri espaço para novas perspectivas, para novas ideias, para novos contextos, né? Também é uma segunda pergunta que eu acho que vale muito a pena ser feita quando a gente fala de implementação de novas ideias, aí, tirar ideias do papel usando o design. A terceira pergunta é: eu consegui comunicar de uma maneira clara, sem vieses, e criar evidências para explicar um pouco mais, para entender um pouco mais sobre esse meu projeto? E as outras duas perguntas são: eu gerei as opções necessárias, eu explorei caminhos, pensei possibilidades antes de tomar as decisões, né? Então, o design é muito um processo de você gerar opções, você mergulhar num contexto, conhecer novas coisas, novas pessoas, novas perspectivas, novos pontos de vista, e tomar decisões não com base na primeira hipótese, mas em toda a investigação que você, como designer, como pessoa que está pensando em implementar uma solução, investigou, que você conheceu, né? Então, no meu caso, falando de uma questão super pessoal, de como é que eu usei um pouco do design para começar a investir, antes de investir em si, eu procurei caminhos, eu identifiquei, tentei entender qual era o meu perfil, qual é o perfil das pessoas, quais são os canais que elas buscam. Então, as decisões usando o design são decisões bastante informadas, bastante com base em pesquisa, em conteúdo,
em vivências, em trocas, em perspectivas. E apesar de a aula aqui, né, nossa aula ser sobre tirar ideias do papel, eu recomendo que essas ideias não saiam do papel com você sozinho, colocando a mão na massa para isso, né? É sobre convidar outras pessoas para mergulharem nesse contexto com você, aprenderem com você, te ensinarem também sobre o processo, sobre especialidades, sobre contextos novos, e a partir daí criar-se algo maior até do que a ideia inicial que vocês tiveram. A gente está com 19 pessoas aqui no YouTube, e eu queria, Fernando, você está por aí, né? Queria comentar com vocês, saber como é que vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma percepção, alguma expectativa sobre essa aula aqui ao vivo, para que eu consiga construir esse racional junto com vocês depois dessa explanação rápida aqui. Dúvidas, comentários, percepções. Tati está aqui acompanhando também, Tati Barros, da Aprende Aí. Já tinha levantado algumas perguntas também no início. Fica à vontade para trazer, para a gente construir e colaborar aqui nesse conteúdo. Marcinha Freitas, bom dia, boa noite, tudo bem? Legal, Marcos Barbosa aqui, sinalizou que está fazendo o curso Design Thinking Experience. Que legal, Marcos. Se tiver algum comentário, fica à vontade aqui para trazer, para alguma pergunta. Aproveita esse espaço aqui para a gente ter essa troca junto. Foi muito legal, quando a gente divulgou essa aula aqui, o pessoal veio no LinkedIn conversar comigo, mandar mensagem, falar do curso, comentar que está aplicando, que está usando as ferramentas todas aí. Eu fico muito feliz com essas devolutivas aí, com essas perspectivas todas das pessoas que estão participando, que fizeram o curso junto comigo aí. Legal, Bianca Ferrari, Bi, obrigado por estar aqui com a gente, né? Como posso usar o Design Thinking para ter uma ideia? Seria o passo antes. Muito boa essa pergunta, Bianca. Obrigado por ter trazido o que ter feito. É muito importante que o design, que você consiga aplicar esse design, né, essa ferramenta, essa perspectiva, em algum território de pesquisa, algum território de trabalho aí. Então, por exemplo, uma forma, né, um gatilho aí para gerar ideias, para você ter ideia, são algumas referências sobre tendências, pode te ajudar, tendências, pesquisas com o usuário. Acho que toda a nossa vivência é uma inspiração para a gente ter novas ideias, né, para a gente pensar caminhos, territórios, problemas. Então, muitos designers, quando pensaram ideias aí, olharam para a sua própria vida, né, para o seu próprio contexto, se inspiraram e pensaram, pô, como é que eu posso melhorar isso aqui? Como é que eu posso desenvolver isso aqui? Para quem não tem um desafio, para quem não está olhando para um desafio, tem uma referência que eu gosto muito de compartilhar, que é o material da ONU, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Se vocês procurarem aí depois, ODS da ONU, são 17 desafios, 17 temas que a ONU definiu como temas de sustentabilidade aí para o mundo, para que o mundo consiga se aproximar de um caminho mais sustentável para 2030. Lá tem temas sobre saúde, sobre educação, sobre igualdade de gênero, sobre energia. E dentro de cada tema tem uma série de perguntas e microtemas que a gente pode se inspirar para ter uma ideia de um projeto ali. Então, acho que esse é quase como se fosse um catálogo, né? Tipo um cardápio de sugestões de temas para trabalhar ideias e projetos de inovação, aí, projetos usando o design. E como são temas e desafios que são muito ligados com questões humanas, né? Sustentabilidade, futuro, educação, saúde, são temas que exigem que vocês tenham, né? Que vocês quiserem aplicar, que vocês tenham uma interação aí, se aproximem de pessoas, entrevistem pessoas, busquem especialistas. Então, isso é uma forma, né? Uma maneira que eu acho legal de também gerar essas ideias aí para pensar, para aplicar o Design Thinking, são algumas ferramentas, que tem outro curso também aí que chama Ideation Thinking, né? Ferramentas de ideação, que tem várias técnicas ali, vários joguinhos, várias ferramentas para destravar a criatividade, né? Eu acho que o papel, a geração de ideia tem muito a ver com criatividade, com referência, com repertório. Então, buscar tendências como referência é uma forma, buscar problemas no dia a dia são uma forma, pontos críticos aí na vida das pessoas para tentar melhorar também são uma forma. E tem várias ferramentas, tipo ideação reversa,
que ao invés de pensar como eu melhoro a situação de alguém ou de algum contexto, eu penso como eu pioro para gerar ideias de melhoria depois. Então tem várias técnicas aí de criatividade, várias referências que podem te ajudar a ter uma ideia. E isso teria usar o design também, né, para ter uma ideia, buscar referências, conversar com pessoas, buscar referências em fontes secundárias. Muito bacana a tua pergunta, Bi. Obrigado por ter trazido aqui para a gente. Se ficou alguma dúvida ainda, me diz aí que a gente vai lapidando. Hander, desculpa se eu falei seu nome, não sei se eu falei certinho, mas eu mando uma pergunta. Os conceitos de design thinking podem ser usados para desenvolver sistemas e participar de uma jornada junto ao cliente? Não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, mas vou tentar respondê-la aqui, tá? Esses conceitos, sim, né? Empatia, colaboração, experimentação, eles podem ser usados para desenvolver um sistema, sim, para desenvolver uma solução, uma nova forma, um novo processo. E é muito interessante que vocês envolvam, né, as pessoas, os stakeholders, os clientes, para a construção dessa jornada, né? Áreas diferentes, pessoas diferentes, especialidades diferentes, todas as perspectivas diferentes aí, novas formas de olhar para o desafio, diversidade na equipe, tudo isso ajuda a adicionar camadas ali, aprendizados que não necessariamente vocês, como equipe inicial, tinham, né? É um processo muito de usar empatia, colaboração e experimentação, né? Usar essas abordagens, as ferramentas do design que a gente trabalha no curso para construir novos sistemas mesmo, novas soluções, novas possibilidades. E se a gente conseguir usar empatia, colaboração e experimentação para juntar pessoas aí, clientes, stakeholders nesse processo, a solução só tende a ser mais relevante, mais importante para a construção, trazer mais valor percebido, não só para o cliente final, né, mas para todos os stakeholders envolvidos aí. Gera uma questão, o engajamento nos times, o engajamento em quem vai desenvolver a solução, isso é super importante para a efetividade do projeto, né, para a entrega, para a implementação, aí, para as ações e os próximos passos da implementação da solução. A Mai trabalhou com a gente lá na Liverpool, trouxe aqui design como solução, né? Muito bom isso, exatamente, Mai. É usar o design como meio, né, como solução para chegar nas respostas, aí, chegar nos caminhos. A Ju Duarte trouxe um comentário aqui super plausível, super interessante, né? O tema pode ser criado partindo de uma insatisfação, creio eu. Perfeito. O tema do projeto, o tema da geração dessa ideia, né, para vocês implementarem, pode sim nascer de uma insatisfação. Eu acho muito bacana a perspectiva de que o design é muito propositivo, né? Quando a gente trabalha com design, a gente fica muito crítico, porque a gente pode ver melhoria em tudo ali, mas torna a gente muito empático e muito propositivo também, muito proativo, né? Porque para a gente implementar a solução, para a gente dar esse passo, é preciso que a gente pesquise, que a gente faça, que a gente busque caminhos, que a gente busque viabilização de coisas, que a gente não pense em dificuldades aí do como não fazer, mas de como fazer, de como adicionar valor, adicionar perspectiva, né, para esses desafios que a gente mapeia aí. Muito legal, o Ju Duarte trouxe aqui. Rander, obrigado pelo comentário, espero ter respondido a tua pergunta. E Ju Duarte, é isso aí, empatia, colaboração, satisfação, experimentação, são premissas aí, são pilares para trabalhar de maneira abrangente, de maneira aberta, né? E acho legal retomar, né, a questão da divergência e da convergência também. Um desafio de quem aplica design, aí, de quem aplica o design thinking, é justamente como saber o momento certo de começar a convergir. A parte de pesquisa, né, a parte de investigação é muito, muito, muito bacana, é muito relevante, é muito apaixonante. Então, cada coisa que a gente descobre, que a gente conhece, a gente quer conhecer um pouquinho mais, quer dar um próximo passo, quer conhecer mais um pouco do contexto. E se a gente não está atento para os tempos do projeto, para a necessidade de dar um próximo passo, a gente acaba se perdendo aí, se perdendo na análise, na pesquisa. E isso é muito, muito importante que vocês tenham essa sensibilidade aí de entender quando convergir, né? Pesquisei um pouquinho, entendi isso aqui, qual é o próximo passo que eu posso dar, qual a próxima decisão que eu posso tomar para dar esse passo, senão o projeto vira só um projeto de pesquisa e a ideia não é implementada, né? Sérgio Murilo comentou aqui, boa noite, você falou em educação. Alguma experiência na área com design thinking? Esse setor precisa se reinventar.
Sim, Sérgio, muito, muito bacana essa pergunta, essa perspectiva, né? Acho que a pandemia trouxe uma necessidade de vários setores se reinventarem, né? Darem esse passo, e a educação, não diferente deles, precisa realmente desse processo, né? A gente tem alguns projetos, eu não posso falar exatamente qual é o contexto, né? Qual é o cliente, na verdade. Eu participei de um projeto de inovação e design que era para sensibilizar e entender a realidade de professores ali que seriam motivadores de mudança, né? Então, era quase que uma formação de professores em design thinking para que eles se aproximassem da realidade dos alunos e dos pais para fazerem propostas de mudança ali, né, no sistema que as escolas estavam propondo. Eu acredito que Aprende Aí seja um exemplo de uso do design thinking aí para soluções, né, para a forma como o conteúdo é explanado, para a forma como os cursos são montados, para atualização dos conteúdos também. Sei que tem algumas iniciativas muito voltadas para professores, assim, né, professores designers, no fim das contas. Né? Nessa linha de educação que você comentou, eu costumo dizer que se a minha professora de matemática fosse uma designer, ela teria usado a empatia dela para me ajudar a ser um melhor aluno, tipo, a ser um melhor matemático aí na minha infância. Então, acho que tem um processo de empoderamento até dos professores para serem agentes de mudança e transformação nesse processo todo. É um processo muito enraizado, é muito difícil, né? Tem um legado aí, muita informação, muito histórico, mas realmente, assim, acho que o design pode ter um potencial muito grande de desenvolver, de melhorar essa área de educação. E para sugestão, assim, deem uma olhada nos pilares aí, nos desafios do desenvolvimento sustentável. Acho que pode ajudar bastante nessa visualização de quais desafios vocês podem querer adotar aí, que mais se conectem com vocês. Tô vendo umas perguntas aqui. Legal. A Sheila está perguntando aqui, né? Como é que você vê a aplicação do Design Thinking com metodologias ágeis? É possível essa convivência? É muito importante que seja possível, né, Sheila? Obrigado pela tua pergunta, né? Eu sinto que as empresas que estão trabalhando com metodologias ágeis, com essa perspectiva, as squads, né, muitas vezes estão adotando a parte de discovery, de pesquisa, para acelerar esse conhecimento sobre o cliente, sobre os usuários, né, para pensar soluções, pensar novas funcionalidades, adicionar nos ciclos de métodos ágeis aí das sprints a perspectiva do cliente. Eu vejo muitas empresas que estão adotando métodos ágeis de pesquisa também, para ter uma operação de pesquisa mais ágil ali, mais frequente, para conhecer o cliente, para conhecer essa pessoa, entender como é que pode agregar mais valor para soluções aí. Eu acho que o método ágil, as squads, né, montar umas equipes mais matriciais, tem muita inspiração no design também, para acelerar o conhecimento das pessoas, envolver especialistas, envolver novas perspectivas no projeto e promover mais inovação, mais proposição aí nos processos nas empresas. Mudar o conceito de cascata, né, de que eu preciso desenvolver algo perfeito para dar um próximo passo. Eu acho que o ágil, o design sprint tem a ver com metodologia ágil, ajuda nesse processo assim, de envolver o usuário e de ter um timing melhor de entrega de valor para os clientes. Eu vejo esse valor muito grande em conectar as duas coisas, e acho que sim, tem super possibilidade de convivência aí entre essas duas abordagens. Acho que o design sprint é uma forma, né? Não um sprint de desenvolvimento, mas o design sprint é uma forma de conexão entre o ágil e o design, que eu acho bastante importante. A Tati está comentando aqui, conta um pouco de um método ou um passo a passo rápido para tirar uma ideia do papel com design thinking. Legal, pessoal. Acho que o primeiro passo é primeiro ter a ideia, né? Se você teve alguma inspiração, se você teve alguma faísca, algo que te inspirou a dar um passo, a ter uma ideia aí, o primeiro passo é registrar essa ideia, é entender qual é a proposta de valor dessa ideia, é entender qual o problema que essa ideia resolve. E aí, com base nessa ideia que você teve, nesse mapeamento desse contexto da ideia, o que você precisa conhecer mais? Qual que é o próximo passo? Seria fazer uma pesquisa, né? Depois que eu entendi qual ideia que eu tive e o porquê essa ideia tem valor, eu poderia fazer uma pesquisa rápida, né? Entender quem são as pessoas que sofrem com esse problema,
quais são as iniciativas, os benchmarkings, as referências que estão nesse contexto, que podem me ajudar a me inspirar. Mapear pessoas que você possa conversar para entender um pouco melhor sobre esse contexto, entender quem é o usuário dessa ideia, né? Quem poderia ser o potencial pessoa beneficiada por essa sua ideia, para você conversar com ela. Mapear na sua rede de amigos quem são as pessoas que se parecem com esse perfil que você tem aí, que você mapeou, e aprender. Tipo, acho que o primeiro passo, depois de você ter a ideia, é aprender sobre essa ideia, aprender sobre o contexto dessa ideia. Uma ferramenta, um exercício que você pode fazer aí para tirar essa ideia do papel, para dar esse primeiro passo, é mapear pessoas para conversar. Envolver pessoas, fazer uma conversa estruturada, pensar um roteiro de entrevista. Uma ferramenta muito bacana que a gente faz, um primeiro passo de projeto, é a matriz CSD, que é uma ferramenta que foi concebida pela Livework, que é a consultoria onde eu atuo como sócio hoje, e que ela tem a intenção de mapear quais são as certezas, as suposições e as dúvidas que eu, como quem está desenvolvendo essa ideia, tenho sobre o projeto. Então, eu tenho certeza de que isso é uma dor latente. Eu suponho que essa seja a solução ideal. Eu tenho dúvida de quem pode ser o usuário, quem pode ser o parceiro que pode me ajudar. Então, é tão simples quanto você mapear aí numa folha de papel quais são os fatos que você conhece sobre essa ideia, quais são as hipóteses que você tem sobre essa ideia e quais são as dúvidas, as perguntas que você ainda não tem respondidas sobre essa ideia. Eu acho que, respondendo a tua pergunta aqui, Tati, esses poderiam ser os primeiros passos aí para você se inspirar e tirar essa ideia do papel. Depois desse entendimento, óbvio, de fazer a CSD, de fazer essa análise mais crítica, mais contextual da ideia, tem uma segunda etapa, né, a etapa de definição, que é sobre identificar quais são as oportunidades que você tem, como essa ideia poderia ser melhorada, o que dessa ideia precisa ser lapidado ou aprimorado aí para gerar mais valor. E, enfim, os próximos passos aí tem... acho que o curso, mais envolvimento e mais ferramentas podem ajudar, mas o primeiro passo seria lapidar, detalhar um pouco mais essa ideia e ver quais são os pontos cegos aí que você, como quem está desenvolvendo essa ideia, precisa conhecer mais, precisa aprender mais para ter mais informação para dar esses próximos passos aí. Só falar condiz muito com o filme que eu assisti, Padman, o verdadeiro roteiro do Design Thinking. Que legal, Ju. Ótima referência, obrigado por trazer aqui. Eu vou dar uma olhada depois, vou ver o filme. Acho que... Desculpa, eu tô olhando pro lado aqui, pessoal, para ver as perguntas, tá? Tá na outra tela aqui os comentários. A Tati perguntou aqui, fala-se muito em ideias geniais e inovadoras, mas inovação é mesmo mais importante? Ótima pergunta, Tati. Muito do design, como eu falei para vocês, é uma abordagem para solucionar problemas, né, centrados nas pessoas. A inovação, eu como consultor, atuando como sócio da Livework, né, consultoria, como especialista em inovação e design, a gente acredita que a inovação é uma consequência do valor percebido. Então, se eu gero uma ideia, se eu coloco uma ideia no mundo, se eu dou um passo aí para pensar uma solução nova, e eu me inspiro nas dores das pessoas e melhorar a vida das pessoas, essa ideia vai ser inovadora se ela tiver valor percebido, se as pessoas perceberem valor no que eu estou desenvolvendo, no que eu estou propondo, né? Tem algumas classificações sobre inovação disruptiva, inovação incremental, e eu acho legal olhar para isso, essas segmentações aí, eu como empresa, ou eu como consultor, eu como quem está projetando uma nova solução, para eu entender quais barreiras eu vou ter que enfrentar, né? Se é uma ideia disruptiva, talvez eu não tenha questões legais ainda envolvidas nisso, eu não tenha... o mercado não esteja maduro, as pessoas não tenham maturidade para absorver essa ideia, mas, no fim das contas, a questão do design, na minha visão, o valor do design é sobre, independente de ser inovador ou não, é que eu adicione as pessoas no meu processo de construção, no meu processo de análise, no meu processo de ideação até, e me inspire na realidade das pessoas, nas necessidades das pessoas, no contexto que as pessoas estão vivendo, para que eu consiga pensar uma solução que solucione um problema, né? Que tenha valor percebido para quem está sendo impactado por essa minha solução. Então, a inovação, Tati, é uma consequência do valor percebido, de quanto eu consegui identificar uma necessidade, uma dor, e do como eu consegui evidenciar essa necessidade, essa dor, numa ideia de valor, assim, uma ideia de valor percebido.
Espero ter respondido a sua pergunta aí, Tati. Bacana, ótima pergunta, ótimo ponto. E estou muito entusiasmado com esse filme, Ju. Obrigado pela indicação mesmo. Acho que pode ser muito, muito bacana aí. E fica a indicação para quem fez o curso, para quem não fez ainda, para quem está a fim de fazer. Acho que o filme pode ilustrar de uma forma interessante aí, segundo a recomendação da Ju Duarte. Obrigado, Ju. Que mais, pessoal? Vamos lá. Mais alguma dúvida? Mais alguma uma perspectiva? Vão me dando, Fernando e Tati, vão me dando sinal do tempo aqui, porque eu empolgo e sigo falando. Posso passar a noite aqui contando causos, contando ferramentas, contando conteúdos aqui. Para mim é super prazeroso, super bacana ter essa troca. E gostaria de ter mais respostas aí, mais perguntas de vocês para a gente evoluir nosso papo aqui. Acho que é legal o curso, né? Quando o Sérgio perguntou aí do, da educação, de como é que a gente poderia usar o design na educação, né? Eu não sei, Sérgio, você trabalha com educação? Você é desse setor? Podemos bater um papo também, conhecer um pouquinho mais. Legal, Tati, contar um pouquinho dos projetos, né? Bacana, assim. Alguns projetos eu não posso comentar, porque são projetos pela consultoria, tem uma questão de confidencialidade aí nos projetos, mas deixa eu pensar algum caso legal para compartilhar com vocês. A gente teve um case de projeto que a gente fez que foi muito interessante. A gente fez uma parceria com uma ONG que chama Plan International, e essa ONG ela tem o objetivo, né, o foco em trabalhar a liderança feminina, assim, tipo, meninas líderes, né, meninas que acabam às vezes sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de contexto familiar aí complexo em algumas regiões do Brasil. E essa ONG tem a missão de acolher essas meninas, acolher e desenvolver lideranças femininas aí. Foi um projeto que a gente desenvolveu em parceria com essa ONG. A gente conduziu alguns workshops, algumas sessões, usando o design para conhecer a realidade dessas meninas, conhecer a realidade, o contexto, né? E propor ideias para melhorar essa relação, para melhorar essa situação, né? Saíram ideias de aplicativos, de capacitações. A Ali entrou aqui no Instagram. Ali, bem-vinda. A Ali participou desse projeto junto com a gente. Estou contando um pouquinho do projeto da Plan, que a gente usou a abordagem do design para conduzir as pessoas da ONG a gerarem ideias, gerarem perspectivas aí, fazerem mapa de empatia, usarem as personas, usarem ferramentas de cocriação, de ideação, testarem, fazerem protótipos e levarem esses protótipos para teste. E foi muito legal, várias das iniciativas aí que a gente pensou foram para a rua. A gente tem inclusive um case no caso no site da Livework que conta um pouco mais sobre esse projeto. Com relação a projetos especificamente falando, né, a gente usa muito a abordagem do design em pesquisa. Então, envolver pessoas, envolver os usuários, usar o design quase como um metaprojeto, né? Usar o design para o design, assim, fazer pesquisa usando o design. Dica pequena, assim, quando a gente faz um projeto, né, antes de lançar um formulário, antes de fazer uma pesquisa, antes de fazer uma entrevista em profundidade, a gente testa essa entrevista, né? A gente traz uma pessoa da equipe que não está no projeto, ou a gente chama a Denise, que é do nosso administrativo financeiro, que não está ligado ao projeto, para a gente testar o roteiro, testar os tempos. Então, é como se a gente usasse um meta-designer e o design thinking, a abordagem, para construir novos métodos, para construir novas etapas, né? Tipo, para fazer essas microetapas dentro de um projetão. A Tati sinalizou que a gente tem mais 5 minutos. Obrigado, Tati, pela sinalização. Podemos marcar uma próxima rodada aí, se ficarem mais dúvidas, e a gente fazer mais uma rodada de uma live aí para vocês. O Sérgio está perguntando alguma dica de livro sobre design thinking, né? Bacana, Sérgio. Acho que no curso eu trago algumas referências, mas legal passar para vocês aqui. Tem um livro que foi escrito pelo Luiz Alt, pelo Tennyson Pinheiro, que são os fundadores da Livework, da consultoria que eu sou sócio hoje aqui no Brasil, e chama Design Thinking Brasil. É um livro que fala bastante da abordagem,
fala bastante da aplicação da empatia, da colaboração e da experimentação no processo de design, aí, na utilização da abordagem. Tem um livro que chama Design Thinking, que também foi escrito pelo Tim Brown, que é fundador da IDEO, que é uma consultoria super referência também no tema, né? Eles aplicam design para vários contextos, produto, serviço, digital, eles têm bastante conteúdo interessante. E o que eu acho legal do design também, por ser uma abordagem, né? Tem livros que não são sobre design em si, mas que me ajudaram a ser um melhor designer, né? A aplicar o design thinking de uma maneira melhor. Então, livros sobre pesquisa, sobre psicologia, sobre sociologia, sobre ferramentas e técnicas de facilitação e ideação. Todas essas são referências que não são necessariamente ligadas a design, sabe? Mas são ligadas a disciplinas e conhecimentos muito adjacentes aí, muito importantes para que você consiga dar esses passos, né? Para você conseguir implementar novas soluções. Conteúdo sobre protótipo e ferramentas de protótipo, ferramentas de construção de evidências, né? São algo importante também para você ser um melhor designer, para praticar a experimentação de uma maneira legal. E tem outros conteúdos também que eu gosto de falar, que eu gosto de sensibilizar quem está aqui ouvindo, que são sobre empatia mesmo, inteligência emocional, autoconhecimento. Tudo isso faz com que cada um, né, como designer, como quem está projetando, entenda os seus próprios vieses, suas próprias necessidades, seu próprio perfil, entenda como gerar insights com base na centralidade das pessoas, né? Eu fazer uma entrevista em profundidade não é só sobre coletar os dados, é sobre tentar entender os motivos por trás das falas, os motivos, as necessidades que as pessoas não estão falando que tem, mas que são importantes para gerar insights ricos para o projeto, né? Muito bacana, Sérgio. Obrigado pela tua pergunta aí, pelas indicações. Acho que a gente pode compartilhar depois com vocês. Tem um material que o pessoal do Aprendi Aí vai compartilhar com vocês também depois dessa live, com algumas orientações, algumas ferramentas, próximos passos aí. A gente pode ajudar bastante. A Ju Duarte comentou: Design Thinking pode ser visto como um mago tentando tirar leite de pedra. Age divergências, mas no final vem o resultado. Muito legal essa tua perspectiva aí, né, Ju? Eu gosto de trazer o design como uma abordagem que ajuda, né, as pessoas a mergulharem em um contexto de uma maneira muito curiosa, assim, muito exploratória, né, e a tomarem decisões com base em informações, né, informações secundárias, primárias, pesquisas, conteúdo sobre as pessoas, né, conteúdo sobre questões humanas também. Então, é engraçado porque quando a gente começa um projeto, né, uma hipótese, um desafio de projeto, um desafio de design, ou a gente tem uma ideia, a gente começou com uma ideia, dificilmente essa ideia, acho que é uma dica para quem está pensando em gerar ideias aí usando design thinking, dificilmente ao final do processo, ao final do seu projeto de design, você vai acabar com a mesma ideia que você começou. Porque no processo, na investigação, você vai aprender tanta coisa nova, assim, tantos novos insights, tantos novos conhecimentos, que vão te ajudar de uma maneira muito curiosa a lapidar essa ideia, melhorar essa ideia e entregar alguma coisa de muito mais valor do que você tinha imaginado no começo, né? Por isso tem esse viés de expor a ideia para o mundo, aí, expor para as pessoas e coletar feedback, percepção, comentário, críticas, sugestões, dúvidas. Isso tudo vai ajudar vocês aí a desenvolver, a dar esses passos usando o design, usando a empatia, a colaboração e a experimentação para gerar novas ideias, né, para dar passos na ideia de vocês e para, infelizmente ou felizmente, ajustar rotas aí. Dificilmente a ideia que você começar com o design vai acabar exatamente igual você pensou. Vai ser estressante, pode ser ansioso, pode gerar ansiedade, né? Mas como a Ju falou aqui, existe uma necessidade de confiar no processo, né? Confiar na abordagem e confiar que a solução vai ser aprimorada. A gente vai chegar numa solução muito até melhor do que a gente tinha pensado no começo de um projeto. Mais legal como as áreas se encontram, né? Agregar esse tipo de visão com o design thinking, perfeito, né? Visão da psicologia, visão da ideação, dos protótipos, enfim, de facilitação é algo muito importante, negócios também, enfim, tudo isso ajuda muito, muito, muito nessa construção.
A Sheila perguntou aqui, qual case de inspiração de Design Thinking que você indica para nos aprofundarmos? Pô, Sheila, ótima pergunta, sim, preciso pensar um pouquinho, né? Tem tantos cases bacanas, eu acho, de inovação social, de inovação de impacto aí, em comunidades, né? Eu acho que a IDEO, no material do Human Centered Design que eles desenvolveram, eles trouxeram alguns cases importantes ali de aplicação do design em contextos muito complexos, né? E muito de base, assim. Enfim, tem um case muito bacana, muito simples até da área da saúde, que foi a construção de uma maquininha, assim, que a IDEO que desenvolveu, se não me engano, que é como se fosse uma forma nova de as pessoas consumirem medicamentos. Então, na hora do meu tratamento, eu recebo um kit com um envelopinho separando a hora, a dosagem e o tipo de remédio que eu tenho que tomar. Então, algo super centrado no ser humano, na dificuldade, na dor de lembrar dos medicamentos, lembrar do momento, né, de tomar o remédio, qual remédio tomar, até engajamento de paciente no tratamento de algumas doenças importantes. Acho que foi um projeto muito bacana. Tem tantos casos, assim, é difícil falar de um, Sheila. Mas, obrigado pela tua pergunta. Eu acho que hoje, né, como tem um case também da IDEO, que é um projeto, tem um vídeo no YouTube, que é um vídeo dos anos 90, inclusive, que chama Deep Dive, que é mergulho profundo, que eles ilustram todo o processo de design num desafio de carrinho de supermercado. É um case muito bacana, é um vídeo que é muito inspirador, porque como é dos anos 90, né, parece que, enfim, parece que é uma abordagem muito nova, mas desde os anos 90 a IDEO já trabalhava com isso, já com essa abordagem. Então é muito bacana, se vocês puderem ver esse case, esse vídeo chama Deep Dive. Dá para ilustrar bastante ali como que é a investigação, mapeamento de dores, geração de ideias, divisão de atributos, criação de protótipos, refinamento de protótipos. Tudo isso vai ajudar vocês aí a caminharem. Eles partem de um desafio, não de uma ideia, mas, obviamente, se eu tiver uma ideia e eu fizer essas etapas de investigação, conteúdo, análise, síntese e geração de ideias, testes, protótipos, eu consigo chegar em algo melhor ali depois. Obrigado pela pergunta, Sheila. Deep Dive, isso aí mesmo, Ju. Tô vendo as perguntas aqui, creio que você vai se identificar muito com o protagonista. Legal, Ju, obrigado. Estou curioso para ver o filme, vou ver se eu assisto esse final de semana. Como você pensa que será o Design Thinking daqui a 10 anos, futurismo? Quais tendências e combinações? Ótima pergunta, cara. Eu tenho algumas hipóteses com relação a isso, tá? É difícil falar daqui a 10 anos, porque é um horizonte muito abrangente. E a minha perspectiva é que, olhando sobre futurismo, né, conhecimento e perspectiva de cenários futuros, se a gente for olhar essas abordagens, elas são muito parecidas com o processo de divergência e convergência, né, do design. Então, a diferença é que o design thinking ele acaba entregando ao final dessas etapas uma solução, e o futurismo ele entende essa perspectiva, se baseia em tendências, pesquisas, entrevistas, e pensa caminhos, né, possíveis cenários futuros ali. A gente poderia fazer um projeto para olhar para isso. Uma das minhas hipóteses é que o design thinking já passando por algumas mudanças e perspectivas que não é centradas necessariamente nos seres humanos, mas na humanidade em si, sabe? Uma maneira mais abrangente de conectar a questão de sustentabilidade, de futuros sustentáveis, não olhar só para a necessidade da pessoa em si, mas na complexidade do sistema, em como é que a gente consegue trazer sustentabilidade para esse ecossistema como um todo, né? É uma abordagem que é bastante abrangente, vamos dizer assim, né? Gerar opção para tomar decisão, usar empatia, colaboração e experimentação, né? São as bases principais, e eu acho que isso é bastante essencial na construção de novas soluções. Tem uma perspectiva de adicionar tecnologia, obviamente, nesse processo, como viabilizador de novas soluções. E, enfim, acredito que tem um viés aí muito grande de centrar não só no ser humano, mas na humanidade como um todo, no futuro da humanidade, no fim das contas. Legal, uma ótima pergunta. Vou refletir sobre ela, Carol, também. Se você tiver alguma hipótese, algum comentário, traga, né? Eu vejo o design como uma abordagem muito orgânica. Assim. E o meta-design vai ajudar na evolução do design, na minha percepção. Que é uma coisa complexa, né? Uma coisa que vai exigir análise, estudos, novas ferramentas aí. E acho que um ponto legal trazer para a tua perspectiva também, Carol,
usar, além das pesquisas, né, as pesquisas qualitativas, para perceber aí os comos e os porquês as coisas acontecem, esse uso de dados também. A gente já tem visto essa necessidade ou esse enriquecimento de aprendizado nos processos utilizando dados, né? Dados históricos, informações. Tem aí um porém que é a Lei Geral de Proteção de Dados também, que está super em voga, inclusive para as empresas estarem atentas com relação a isso, esse cuidado, essa fragilidade, né, dos dados pessoais. Mas, sem dúvida, os dados históricos ajudam a gente a aprender sobre coisas do futuro também e podem ajudar aí projetos de design a terem mais relevância e mais conteúdo de aprendizagem aí. Ótima pergunta, acho que eu vou dormir pensando nela hoje, Carol. E acho que a gente pode montar, talvez pensar numa live aqui para pensar, para discutir junto o futuro do Design Thinking daqui a 10 anos. Acho que pode ser muito bacana. Obrigado. Queria te ouvir depois com relação a isso, saber o que você acha. Legal. Temos espaço para mais 3 perguntas extras, além do que o Gus está respondendo, tá? Legal, Tati. Obrigado por sinalizar aqui. Eu falei para vocês, eu sou mega entusiasta disso, adoro discutir, falar sobre. Então, ainda está de pé essas 3 perguntas aí, Tati? Estou aqui só ouvindo. O que posso fazer com relação à educação? Trabalho com crianças e me interessei muito mais ainda agora com o ensino remoto e pós-pandemia. Muito legal, Marcinho. Eu acho que tem algumas empresas, né, e eu não posso falar quais são, até buscaram a Livwork, buscaram a consultoria para trabalhar esse desafio, né? É um desafio que é super complexo, é super sistêmico, é super básico, né? Falar de educação, falar de ensino fundamental, ensino médio, enfim. E estão tendo que se reinventar, né? Agora ainda mais os pais estão envolvidos nesse contexto, estão sofrendo as dores do ensino EAD, o pós-pandemia aí, o que espera, né? Esse pós-pandemia, vejo alguns movimentos de pesquisas aí, de conteúdos pensando nesse novo normal, inspirações sobre o pós-pandemia mesmo, e é um contexto que vai ter que se reinventar bastante, bastante. O método de ensino, envolvimento dos pais, envolvimento desses diferentes atores. Pode falar que tem algumas empresas que estão buscando projetos, assim, não posso falar quais, mas está rolando um movimento interessante de conhecimento sobre isso, né? Que legal, muita gente da área de educação aqui. A Ju também, a Ju Duarte comentou que é. O Sérgio também comentou que trabalha nessa área com EAD também. Muito bacana. E é legal, acho que vocês aí, uma dica para quem trabalha com educação, né, e quiser atuar com design, tentem conversar com pais de alunos, né? Como é que está sendo essa experiência da pandemia com os filhos em casa? E, tem nesse ecossistema aí tem pais, tem professores, tem coordenadores, tem pedagogos, psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, alunos, ex-alunos, familiares aí, que às vezes não é o pai que toma uma decisão, ou a mãe, mas algum cuidador, alguma pessoa que tem alguma influência nessa decisão aí de ensino. Então, seria um ótimo projeto, assim, fazer um mapa de stakeholders, entender quem são as pessoas que estão envolvidas nesse desafio, mapeadores, expectativas, necessidades, tecnologias, como que o ensino, quais as tecnologias podem ajudar o ensino a evoluir, né? Isso é um desafio de design também, como é que a gente pode pesquisar referências aí para ajudar nesse processo todo de inovação na educação, inovação com base no design, né? Muito bacana, muito legal. Uma técnica também, uma ferramenta que é legal vocês pensarem aí como próximos passos para tirar a ideia de vocês do papel, parece banal assim, mas análise de concorrência, né? Pesquisa de quais são as outras empresas que estão fazendo isso, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, os valores que elas entregam, qual a experiência dos clientes que estão ali, né, vivenciando aquilo. A gente tem Reclame Aqui, fonte de informação incrível sobre clientes, necessidades, expectativas, dificuldades, problemas, né, frustrações. Então, pô, ali, consumir o Reclame Aqui como fonte de pesquisa ali é muito, muito bacana, é de graça, tá lá, disponível, né? Avaliação de aplicativos na App Store, as pessoas que deixam o seu tempo ali, dedicam o seu tempo para fazer pesquisa, para fazer pesquisa, não, para colocar uma crítica, uma sugestão ali, pô, uma super fonte de informação, de riqueza, para vocês se inspirarem aí nos projetos de vocês. A Ju Duarte comentou, com essa pandemia o Design Thinking virou o boom do momento.
Muito legal, Ju, essa tua perspectiva, né? Acho que o design vem criando força e vem tendo força aí nos últimos... Eu trabalho com isso há 8 anos praticamente já, né? Estou na Liverk há praticamente 6 anos, mas trabalho com isso faz uns 8, 9 anos já, e tem sido muito interessante ver que as empresas e as pessoas estão amadurecendo para essa abordagem, sabe? Estão vendo o valor disso para trabalhar sistemas complexos, né? Para trabalhar causas e efeitos. Eu fico muito feliz, né? Óbvio, não com a pandemia, mas com essa ferramenta, essa abordagem, está ajudando a gente a passar por isso de alguma forma, né? As empresas estão vendo no design uma possibilidade de promover inovação, soluções, ideias aí, olhando para frente, né? Não mais só para o passado e para o contexto que já talvez não se aplique tanto. Carol aqui fez um comentário. Fiquei pensando aqui sobre como usar o design thinking no futuro, porque atuo na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Penso que será algo maior, sistêmico, junto com tecnologias. Perfeito, Carol. Acho que o teu comentário aqui corrobora um pouco com as minhas hipóteses, né? Sim, tem uma perspectiva aí de, obviamente, usar tecnologia e entender que as coisas são sistêmicas. Eu acho que o design também traz um valor, né? Usar design para solucionar problema traz um valor sistêmico, né? Um pensamento sistêmico complexo aí, porque as soluções não são simples, né? Se eu mexo um parafuso aqui, na verdade eu tenho que ver quais são os outros pontos que estão influenciados ou influenciando para tomar decisões, né? Nenhuma decisão, nenhuma ideia é simples. Tipo, a gente tem que usar o design como abordagem principal para a gente entender essa complexidade e saber quais pontos a gente mexe aí. Cara, muito legal o teu trabalho, cara, o desenvolvimento de pessoas, de equipe. Eu acho que o design tem muito a te ajudar aí, entender expectativas, percepções, comentários, dúvidas, experiências prévias que as pessoas tenham com esse desafio, né? E concordo com a Ju, esse cenário não é tão longínquo não, né? Já está aí, está batendo na nossa porta, as pessoas estão tendo experiências, né? E inclusive usando o design, como eu falei para vocês, eu optei por usar o design para aprender sobre investimentos, né? Então o design tem um viés aí de aprendizagem autoassistida, de aprendizagem autodirigida aí, que é bastante importante, né? Todo projeto é um projeto de aprendizado, no fim das contas. E o designer, eu como designer, né, a equipe que trabalha comigo, tem esse viés, assim, essa curiosidade muito nata, assim. Todo projeto a gente está a fim de aprender o máximo que a gente puder para chegar em soluções que considerem essa complexidade, tudo que a gente vive. A Tati está me podando aqui, me sinalizando. Obrigado, Tati. Desculpa, aqui eu empolgo também e sigo. Precisamos encerrar. Queria agradecer a participação de todo mundo aqui que entrou. Queria pedir desculpa pelo início. A gente está testando essa plataforma aqui da live para registro, para conversa. E agradeço vocês que ficaram aqui, pessoas que sinalizaram que estava entrando, não tinha recebido o link, enfim. Estamos aqui fazendo esse teste, né? Essa primeira live aqui. Obrigado, Fernando, pela confiança, pelo convite, por ter me colocado como convidado aqui para esse teste nosso, desse modelo de compartilhamento de conteúdo. E espero que vocês tenham gostado. Estamos abertos aqui para feedbacks, percepções, comentários, dúvidas, sugestões, temas próximos para a gente lidar aí. E estou muito, muito feliz. Obrigado a todo mundo que participou, Ju, Carol, Sheila, Sérgio, Mai, pessoal que entrou no Instagram também aqui. Muito, muito bacana. Adoro esses espaços de troca aqui. E obrigado, muito, muito, muito obrigado. Marcinha também, que bom que você curtiu. Obrigado pelo comentário, pelo feedback. Estou muito feliz de estar aqui nessa ao live aqui. Gustavo, meu xará, meu amigo, meu web amigo aí, obrigado, cara. Obrigado por ter participado. E depois quero ouvir vocês, quero ouvir comentários aí. Estamos aplicando o design aqui, o meta design, para gerar mais conteúdos legais para vocês aí, estimular nossa rede e levar esse conteúdo para mais pessoas. A Tati falou que vai mandar para vocês um material aqui, né, amanhã. Um e-mail com cupom de desconto para o curso. Olha que legal que vai rolar. Cupom de desconto para o curso. Para quem quiser fazer o curso online aqui na Aprende Aí, o curso de Design Thinking, vai ter cupom de desconto para quem participou aqui. E material complementar aqui a live. Muito legal. Oba, legal. Obrigado, Bianca, também, Mai. Obrigado. Foi muito bacana. Estou muito feliz, gente. Uma boa noite aí, bom descanso, boa semana. E qualquer coisa,
avisem, estou por aqui. Façam perguntas lá no site, eu respondo. O pessoal da Aprendi aí me encaminha e eu respondo para vocês também. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.